Então, o tema de hoje é falando sobre união dos crentes, ainda na série sobre crescimento e experiência cristãs, né, do livro Estudos Bíblicos, Guia de Orientação e Estudos das Escrituras Sagradas. Se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar em contato com a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, e adquirir o seu livro, certo? União dos crentes, aqui diz o seguinte: a união dos crentes é um conceito central na fé cristã que se refere à conexão e harmonia entre os membros da comunidade de fé. É uma relação íntima e espiritual que os crentes têm com Jesus Cristo e entre si. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, Paulo fala sobre a igreja como um corpo de Cristo, enfatizando que cada membro é vital para o funcionamento do todo. E daí a gente tem um versículo bíblico aqui bastante conhecido, né? Salmos 133, versículo 1, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, esse é o tema de hoje. Nós vamos deixar aqui as perguntas com o nosso amigo Leandro Santos e o Paulo Henrique aqui para responder as perguntas com os textos bíblicos, tá bem? Se Paulo Henrique quiser fazer alguma introdução aqui, quiser falar antes de alguma pergunta, ele pode ficar à vontade. Não, eu acho interessante enquanto Leandro depois vai fazendo as perguntas aí, eu apresentando os textos bíblicos, né, os versos. Se for possível você depois olhar, Gleice, tem uma. Porque assim, tem tradução que fala questão da união, mas também é apresentado unidade. Parece que tem uma pequena diferença entre união e unidade, né? Certo, tô entendendo. Mas que todas aí vão. A união e a unidade e a união, elas se casam, né? Uhum, Chegam a se unir, né? Já que estou falando sobre união, mas tem, parece que uma diferença aí. E é importante, porque eu acredito que a unidade, ela leva à união. Se todos uhum. trabalharem para o propósito, né, da união. Então, uma unidade que leva à união. Eu acho que muitos aqui vão lembrar dos bravadores, né? Cada unidade trabalhava ali, mas para levar à união, né? Uhum, sim, sim. E eu acredito que isso em ramo de trabalho, a pessoa que está nos ouvindo agora, que trabalha numa empresa, ou fabrico aí, né? Aqui em Cupira tem muito isso. Todos estão numa unidade para levar a união para que o trabalho seja bem feito, né? No final tenha algo completo, né? Perfeito a ser realizado, né? Ou que foi realizado. Unidos em um só propósito, né? Isso, Uhum. unidos em um só propósito. Eu quero mandar aqui um abraço para o Luciano, né, que agora mesmo a gente fez um comentário em uma das nossas postagens, né? E sempre também tem acompanhado, né, o nosso trabalho aqui na rádio. Já convidei ele já algumas vezes, né? Mas tá difícil, né? Mas quem sabe um dia ele vai estar aqui conosco, né? Compartilhando também de seus conhecimentos aqui das Escrituras Um Sagradas. abraço, né, para o Luciano. Vamos à primeira pergunta, então. Que relação mantém entre si o pai e o filho? Qual é a relação? Em João capítulo 10, o verso 30 diz assim: Eu e o Pai somos um. Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Tem essa relação de união. São pessoas distintas, né, da divindade, mas tem essa união. O Filho e o Pai são pessoas distintas, mas tem essa união, essa relação de união. Paulo Henrique, no contexto ali, né, do capítulo 10, né, ali nos versículos por volta do versículo 30, né, fala sobre esse conceito da união, né? Muitas pessoas utilizam esse verso também para dizer que ele, Jesus e o Pai somos um no sentido de ser Deus, né? Ou ser uma única pessoa, né? Está ali, parece que. É, então, mas de fato, né, eles são um num propósito, como também eles formam um único Deus, né? Uhum.
Até porque não tem como alguns pensam, de serem a mesma pessoa. Uhum. Até porque quando Jesus fala isso, Jesus está na terra, Uhum. na forma humana, e o Pai no céu, No né? céu. Então você já vê aí pelo próprio texto que você entende que Uhum. não é uma união como muitos pensam de ser a mesma pessoa. Não, são pessoas distintas, mas que estão unidas. E Entre tem, eles e não há tem igrejas que divergência. acreditam assim, né? Que o Pai Jesus Cristo é um de fato, né? Um ser apenas, né? Ok. Segunda pergunta: em que consiste essa unidade? João capítulo 5, verso 30 diz assim: Não busca a minha vontade. Isso é Cristo falando, né? Não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então isso é trabalhar para uma união, né? Ver uma Uhum. unidade aí da pessoa de Cristo, não buscar a sua própria vontade. Então você vê aí que Jesus Cristo tem uma vontade própria, né? Então já dá para ver que é uma pessoa distinta do Pai. Não busca a minha própria vontade, então dá a entender que ele tem a vontade própria, né? Uhum. Mas sim, como diz aqui, mais a vontade do Pai que me enviou. Ok. Tem até outro verso que eu acho bastante interessante, de João 4:34. Meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou, né? Tem esse Isso. verso, né? Aham. Então, o prazer dele era fazer a vontade do Senhor. Essa união. E aqui até fala assim: essa unidade, portanto, consiste em ter ambos, o Pai e o Filho, o mesmo pensamento, vontade e propósito. Terceira pergunta: que pediu Cristo em oração ao Pai em favor de seus discípulos? João capítulo 17, verso 22. Esse capítulo aí, Jesus ele ora pela união, a unidade, né, que leva a uma união dos crentes, né, dos cristãos. Isso não só para os discípulos, os 12 discípulos ali, os apóstolos, mas para todos, né, que chegasse o evangelho e recebesse. Jesus ora pela união, né? E aqui ele diz assim: para que sejam um, como nós somos um. Então, Jesus, ele, o que ele pede, né, em oração ao Pai é para que os discípulos, os seus seguidores, sejam um, como nós somos um. Ele falando para o Pai, né? Uhum. Então, ter essa união. E essa união se estende, né, por todos aqueles que iriam crer em seu nome, né? Não oro Isso. simplesmente por este, mas por todos aqueles que irão crer no meu nome. Ou seja, orou já por nós também, né? Por nós Isso. também. Quarta pergunta: por que queria Cristo que existisse entre seus seguidores essa união ou unidade? Por quê, né? Ele queria. Aqui em João capítulo 17, o verso 21 diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha como é interessante a união. União, Deus Pai e Filho estão unidos. Jesus ora por essa união também, para que nós, né, nós sejamos um como eles, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a união, ela prega também a mensagem, para que as pessoas creiam em Jesus, né? Olha, esse pessoal está unido, então, essa união aí demonstra que realmente existe uma divindade que tem união, né? Que está em harmonia. Então, existe um Deus verdadeiro. E que essa união também consiste, ou deve consistir em fazer a vontade de Deus, né? Porque eles, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, né? Que também eles sejam um em nós. Porque assim, não adianta dizer assim, ó, eu oro para que eles sejam unidos. Mas unidos em qual propósito, em qual sentido, né? Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, e ele diz que a minha comida é fazer a tua vontade, a vontade do Pai,
Então, que essa nossa união seja unicamente também fazer a vontade de quem? Do Pai. Não Senão é não isso? pode haver uma união, né? Senão não pode haver uma união, né? Nós podemos estar unidos, mas em um outro propósito, em um outro sentido que não seja a vontade de Deus, né? Então, é bom nós pensarmos como igreja, ó, a gente está tentando ao máximo manter a nossa união, que não haja divisão. Mas essa união consiste em fazer toda a vontade que está na sua palavra. E assim, como muitos, eu digo assim, em todo o campo aí protestante evangélico, muitos têm uma fala aí, um ensino, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Mas então como é que fica essa união? Porque o próprio Senhor Jesus falou que ele veio para fazer a vontade do Pai, não a dele. E está unidos. E orou para essa união com que os discípulos estejam unidos também, nós, né? Então, se não for para fazer a vontade de Deus, não existe uma união. Exatamente. E onde há união em só propósito, o inimigo não tem como Vencer, né? vencer, né? Isso, Exato. exatamente. Ele O não. cordão de 3 dobras não se arrebenta com Exato. facilidade, né? Diz a Bíblia. Né? Uhum. Quinta pergunta. Por meio de que disse Cristo, todos os homens conheceriam os seus discípulos. Olha, por meio de que disse Cristo que todos conheceriam os seus discípulos. Aqui em João capítulo 13, o verso 35, diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos, sem exceção no mundo, iriam conhecer ou vão conhecer que uma pessoa é discípulo de Cristo se você amar uns aos outros. E o amor traz união. Até eu anotei aqui, fiz uma colinha aqui de alguns textos, Uhum. e tem um lá em Colossenses capítulo 2, verso 2, que fala que a união é através do amor. Então, se não tem... Eu acredito assim, né? Que não tem como alguém dizer assim, estamos unidos, mas se não tiver amor. Né? Você vê até isso em ramos aí, saindo do cristianismo. Até pessoas que estão aí no mundo do crime, eles são unidos aí. Tem um certo amor entre eles, né? Uhum. Porque se não houvesse isso, eles estariam desunidos, né? E a Bíblia fala, né? A gente conhece bem esse versículo: quem não ama, não conhece a Deus. Ora, se vós amardes uns aos outros, então eles conhecerão que vocês são meus discípulos. Mas se a gente não conhece nem o Pai, como é que eles vão conhecer que a gente somos do Pai, né? Então tem que haver amor, né? Não é isso? Quem não ama, não conhece a Deus, e nem muito menos as pessoas reconhecerão que nós somos filhos dele. Você falando isso é interessante, né, Grace? Porque você vê a beleza da palavra de Deus, porque vai se encaixando. Uhum. Veja, quanto mais as pessoas entendem a palavra de Deus, como ela se encaixa, né? E hoje tem muitas pessoas querendo separar. Não, mas vamos, você está falando uma coisa aí, a vontade de Deus tem nada a ver com amor, união. Não, não é assim. Se você olhar tudo aí, tem uma harmonia, uma união, né? Uma união. Sexta pergunta. Como mostrou Paulo seu cuidado a esse respeito? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Que parecer, em que sentido seria esse, né? E agora, você vendo esse capítulo aí, muitos na igreja ali de Corinto estavam assim, uns diziam assim, eu sou de Paulo. Aí eu dizia, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas, né, de Pedro. Uhum. Aí eu fico pensando, acho que Paulo disse, mas nós, os três aí que foram mencionados, nós estamos unidos, na verdade, por quê? Tá vendo essas divisões aí, né? Eu sou de Paulo. E ele até fala, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quando vocês começam com essas dissensões, eu sou de fulano, eu sou...
vocês mostram que vocês não são espirituais, sim carnais. Então, os três estavam unidos, os líderes aí, na verdade, e que união eles tinham mesmo, né? Uhum. A liderança da igreja, da época, com os apóstolos. E agora começa, não, eu sou de Paulo. Eu já não sou de Apolo. Aí outro, não, mas eu sou de Apolo, não sou de Paulo. Então, hoje, no meio cristão, essa união, você tem tomado partido, mas esse partido que você tem tomado está em divergência com o outro, né? Dentro do cristianismo eu falo, né? Uhum. Porque muitas vezes, olha, tem a igreja tal, agora vamos colocar nos ramos das igrejas, né? Várias denominações, mas todas estão usando a palavra. Mas essa unidade está na verdade, né? Todos estão com a palavra. Estão entendendo que é a verdade, que era para existir uma união, né? E Paulo vai falar mais na frente aí, né? Olha, depois da minha partida, vão levantar uns lobos vorazes aí, né? Dizendo coisas perversas para enganar, trazer discípulos para si, né? Então, assim, ele não falou, quando eu for partir, vai chegar umas pessoas aí, vocês acolham, né? Ele vai falar algumas coisinhas aí que é contrário ao que a gente acredita, mas o que importa é a união, né? Não, Não, de a forma Bíblia alguma, não né? ensina isso. Muito bem. Sétima pergunta. Qual era um dos principais fatores de divisão na igreja primitiva? Bom, tá aí vai chegar nesse ponto, né? Atos capítulo 20, verso 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. Olha, como vai acabar, né? Paulo, ele alerta a igreja. Como vai acabar essa união, na verdade, vai vir lobos, né, cruéis aí. Eles não vão poupar o rebanho, não. Né? E mesmo entre vocês, no meio de vocês, vão se levantar homens que falarão coisas perversas. Vão perverter a verdade, o caminho do Senhor. Então, Paulo, que é bom lembrar também, porque a Bíblia fala sobre os falsos profetas, né? Que andam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Não é isso? Porque assim, quando ele fala assim, eles atrairão muitos discípulos após si ou para si, né? Ou seja, ele não vai vir da forma como assim está descrito aqui no sentido de, ó, vão vir lobos cruéis, né? atacando, falando. Atacando, né? E sei lá, se levantarão homens que falarão coisas perversas. Ora, se o camarada tá falando coisas perversas, como é que eu vou seguir essas pessoas, né? Eles estão como lobos, né? Vorazes, querendo nos devorar. E como é que a gente vai seguir pessoas como essas? Né? Não. Quando ele fala no sentido, não, ele vai vir disfarçado como ovelha. Falando palavras mansas, coisas bonitas, Mas são lobos, atraentes, né? mas são lobos, não deixam de ser lobos, né? O ataque Então, é sutil, né? o ataque é sutil, né? Então a gente tem que estar atento, alicerçado na palavra de Deus, né? E não se deixar ser levados por qualquer tipo de pessoas que a gente acha, não, mas é uma pessoa tão boa, né? As palavras tão bonitas que ele fala, né? Não, a gente tem que ser espertos, né? A Sim. palavra de Deus ensina isso. E é interessante porque esse texto, né, quando diz assim, vai se levantar no meio de vocês homens que falarão coisas perversas. Eles irão perverter. Então imagina, se levanta no meio do povo de Deus, alguns que falam, mas muitos podem pensar assim, não, mas essa pessoa está há muito tempo no meio do povo, então o que ele está falando assim é de Deus. Olha, não é do nosso grupo, né? Mas daí é como você falou, tem que estar atento à verdade da palavra de Deus, porque essa união é na verdade. Essa união não pode ser uma união sentimental. Ah, eu tenho apreciação por fulano de tal, né? Eu gosto de tal pessoa. Então, o que ela falar para mim é lei. Não, tem que falar baseado na verdade. Então, Paulo alertou isso, né? E isso veio na igreja. A igreja foi invadida por lobos.
Sim, sim. E no meio também se levantou pessoas aí falando coisas pervertidas. Então o ataque foi tanto de fora como de dentro, né? Antes da próxima pergunta, quero mandar um abraço aqui para Gilson Cordeiro. Gilson Cordeiro. Diz assim: um abraço a todos que estão ouvindo o programa Escola Bíblica, falando hoje sobre unidade, né? Pois é, abraço aos nossos ouvintes, abraço ao nosso amigo Gilson Cordeiro. Acredito Irmão que Gilson Paulo Henrique lembra, né, do irmão Gilson. tem uma voz firme, né? Ele, Isso. É. ele prega e canta, assim, Prega e né? canta, isso. Eu acho interessante. Muito bom, Gilson. A gente fica feliz aí com a sua audiência. Deus abençoe. Só para complementar aqui o comentário de vocês, Satanás nunca revela sua verdadeira face, né? Ele disfarça as intenções, né? Pois é. Exatamente. Por isso é a importância da gente se firmar na palavra, senão facilmente seremos enganados. Olha aí, o comentário. Exatamente, né? Oitava pergunta, que já operava na igreja ao tempo de São Paulo? Que já operava, né? Porque ele falou que ia vir esse momento aí dos lobos cruéis, né? Homens que falam coisas perversas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, diz assim, porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, nos tempos de Paulo, o mistério da iniquidade, um mistério. O pecado, ele é um mistério. Se ele pudesse ser explicado ou desculpá-lo, Uhum. na verdade, assim, se pudesse dar uma explicação para ele, era o mesmo que desculpá-lo, Sim, sim. né? E não tem isso. Então, esse mistério aí da iniquidade surgiu aí uma igreja falsa que corrompeu a igreja verdadeira. Ela combateu, ela veio como lobo e teve a ajudinha dos de dentro, que se levantaram. Então, por isso que foi algo forte, né? E Paulo, ele sentiu muito, né? Pela igreja, ele teve essa preocupação. Vão vir pessoas aí e é um mistério da iniquidade. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse mistério da iniquidade na próxima pergunta agora. Não é isso? Isso. Nona pergunta, antes que Cristo possa vir, que disse São Paulo iria acontecer? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, quando ele fala aí, né? Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém. E de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então significa que esse mistério da iniquidade, a apostasia, o homem do pecado, seria um afastamento da palavra de Deus, um movimento aí religioso, esse poder religioso, que se afastou da palavra de Deus. Né? E o verso continua. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aí se encaixa perfeitamente em qual instituição religiosa? A igreja papal, Ah. né? Nesse caso. Isso, a igreja papal, porque você vê que ele se assenta. Outro dia eu estava até vendo uma imagem que o Papa Francisco sentado, assim, no local que ele estava, tipo um trono, tinha uma figura de querubins, assim, do lado. Fez lembrar o quê? Deus ali no meio dos Dos querubins. querubins na Arca da Aliança. Isso, e aqui fala, né? De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse movimento na história, ele vai atrás da igreja cristã, ele agora chega a sentar, né? Dominar. Então, o que Paulo falou, olha, cuidado, vão vir aí pessoas que vão perverter.
E as muitos coisas, do né? seu próprio meio falam, né? Não, a igreja tem autoridade sobre a palavra de Deus, né? Tem autoridade sobre a Bíblia, né? Pois é. E tem aquele que é o maioral, né? Vamos dizer assim, o Papa, né? E ele se coloca, né, como lugar de Deus, né? Como a autoridade suprema, que pode ou não pode dizer para você o que deve ou não deve fazer, né? O que é errado, né? Mudar alguns conceitos bíblicos. Tá fora. E só lembrando, né, Grace, a gente não estamos aqui a atacar católicos, né? Pessoas que creem, mas sim as ideias aqui. A gente estamos para mostrar a verdade como está na palavra, né? E o próprio Deus diz, né, que tem pessoas sinceras em todas as igrejas, né? Isso. Exatamente. Então, assim, é a questão das ideias. Espera aí, o que está na palavra de Deus? Jesus mesmo falou, ele é o cabeça da igreja, que o homem viverá de toda a palavra de Deus, não somente de pão, mas de toda a palavra. Então, é toda a palavra. Palavra. Então, o líder maior da igreja, o cabeça que é Cristo, falou isso. Então, quando há uma liderança que afasta você da palavra de Deus, você não pode ser a igreja de Deus. Então, como diz o verso aqui, né? A apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição. Você vê que os mandamentos que são pregados pela igreja papal é mandamentos que são de homens. Tiraram o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. O segundo mandamento não existe. E do último mandamento fizeram dois, né? Para continuar 10 mandamentos ainda. Isso. Então, o homem do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Então, a igreja unida no tempo dos apóstolos, chegou o momento que essa união foi quebrada com o mistério da iniquidade, né? Com a apostasia. E hoje, as doutrinas estão aí, doutrinas de homens, que pode também, com a igreja de Cristo remanescente ali de Apocalipse 12, 17, também acabar com a união. Mas Deus terá até o final um remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Amém. Amém por isso. 10ª pergunta. Juntos que formam os crentes em Cristo. Juntos, né? Que formam os crentes em Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Olha, vós sois o corpo, né, de Cristo. Então, forma, né, os crentes em Cristo essa união. São o corpo no qual ele é o cabeça. Então, é Cristo, né, que controla o corpo. Veja, quando homens querem controlar o corpo de Cristo, os membros, mas não estão com base na palavra, ele quer agora ser o cabeça do corpo. E não, eles não querem deixar que Cristo seja de fato o cabeça, né? Eles querem dominar. Então, é até importante aí para a liderança, né? Você que é líder, seja no seu lar, na igreja, você está exercendo uma liderança para levar uma união, mas é de acordo com a verdade, como cabeça. Cristo Jesus ensina, deixou na palavra aí, registrado. Você quer colocar uma suposta verdade ou passar do que está escrito. Fazendo isso, você vai se desligar de Cristo. Uhum. Pergunta 11. Sendo membros do corpo de Cristo, de que mais nos tornamos membros? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, verso 5. Então, individualmente somos membros uns dos outros, né? A essa união, né? A gente vê o nosso corpo, né? Se fosse dar um exemplo. O trabalho é em conjunto, né? A mão não quer fazer uma coisa e a outra quer fazer outra, né? E você vê se acontecer algo assim, a pessoa não está bem na cabeça, a cabeça, né? Tá bem de cabeça, exatamente. Então, para que tenha um corpo saudável, né, as funções possam ser a unidade, aí entra a questão da unidade, seja bem feito o trabalhar para uma união, é preciso ter o cabeça que é Cristo. Porque se não tiver, o corpo vai estar aí todo desajustado, né? Então, isso vale para nós pensarmos, né? Nós como igreja. Olha, muitas vezes a igreja vai assim. Peraí, será que está seguindo Uhum. o cabeça que é Cristo? Ou está sendo
eu vou usar até uma expressão aí de crenças aí. Está sendo uma mula sem cabeça, né? Pergunta 12. Como membro um dos outros, qual é o dever de cada um? Sendo membro, né, um dos outros, qual é o dever de cada um? 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Olha, então é importante isso. Agora é interessante que Paulo também diz assim, inspirado pelo Espírito do Senhor. Ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, mas ele diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Individualmente, toda pessoa. Cristo é o cabeça. Porque Cristo sendo o cabeça de cada pessoa individualmente, há essa união no corpo, né? Você pode estar, digamos, nós estamos aqui fazendo esse programa de estudos, né? Mas tem pessoas em outro local aí do mundo que a gente não conhecemos, mas são irmãos nossos e estão no mesmo pensamento, estão também pregando a mesma mensagem. Amém. Por quê? Porque Cristo é o cabeça dessa pessoa. E se Cristo é o cabeça dessas pessoas, mesmo a gente não conhecendo, estando separados, né, pelo espaço físico, né, mas estão na verdade da palavra de Deus. Então, essa verdade ela traz união, mesmo que você não esteja juntinho do outro, esteja separado aí pelo espaço geográfico. Pergunta 13. Que devemos procurar aguardar? Efésios capítulo 4, verso 1 ao 3 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei com o que é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar em unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, olha que interessante esse texto, porque Paulo ele diz, né? Foste chamados, ao ser chamados com toda a humildade e mansidão. Quem foi que falou sobre humildade e mansidão? Vocês lembram quando Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde, né, de coração, e vocês vão achar descanso para vossas almas, né? Então, aprenda de Cristo, ele é o cabeça. Para que haja essa união dos crentes, eles têm que andar cabeça, que é Cristo. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui fala, né? Procurando guardar em unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. O Espírito trabalha em um só propósito: unir as pessoas na verdade. Lembra que Jesus falou certa vez? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo ele leva essa unidade, mas na verdade. Pergunta 14. Que unidade de fé existirá finalmente entre os atalaias de Deus? Olha que unidade de fé, né, vai existir finalmente entre os atalaias de Deus. Aqueles que estão nos muros de Sião, né, proclamando a mensagem, os atalaias, né, dando aviso para o mundo, para a igreja, né, despertando aqueles que estão sonolentos, estão dormindo. Aqui diz assim, Isaías 52, verso 8. Eis a voz dos teus atalaias. Ou melhor, eis a voz dos teus atalaias, é uma pergunta. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Os atalaias estão aí, proclamando a mensagem, falando em alto e bom som, anunciando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, o que é o cabeça da igreja, para que o povo esteja unido na verdade, não esteja aí disperso,
Então, eu acredito que nós aqui, não que sejamos, ao falar o que eu vou falar agora, não é pretensão de querer ser mais do que alguém, até porque todos podem ser atalaias de Deus, mas estamos aqui para dar o sonido certo, né? Falarmos às pessoas para que se unam, mas se unam na verdade, porque vai haver dois tipos de união. Né? No final da história, dois tipos de união. E a gente, antes de encerrar, eu vou até fazer um comentário depois, mas pode prosseguir, Leandro, fazendo as perguntas. Pergunta 15. Que solene mensagem, justamente antes da vinda de Cristo, unirá o povo de Deus em laços de fé e amor? Olha, está unidos entre laços de fé e amor, né? E é isso que os atalaias fazem. Apocalipse capítulo 14, verso 7 ao 10 diz assim: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, os atalaias estão proclamando as três mensagens angélicas, né, de Apocalipse capítulo 14. Então, essas mensagens levam as pessoas a temer a Deus, o Criador. Há um juízo acontecendo, né? Um julgamento. Então, como é que está a minha vida? Como é que está meu proceder? Eu tenho que voltar para o Senhor. Eu tenho que confessar meus pecados e abandoná-los pela graça de Jesus Cristo, para viver uma vida de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos. E é esses mandamentos que é a norma, né, de julgamento, né, usada por Deus, né, para julgar todos. Então, a primeira mensagem leva a isso. A segunda mensagem denuncia o falso sistema de adoração, Babilônia, no qual deu a beber a todos, né? Então, as pessoas estão aí, né, Gleison? Podemos dizer assim, intoxicadas, né, com o vinho de Babilônia, com tradições, com interpretações erradas das escrituras. Então, os atalaias estão aí para promover a união, mas na verdade, olha, vocês precisam receber a verdade para que sejam libertas de todo falso sistema de adoração. Isso aí o papado, infelizmente, a liderança papal tem feito isso. E outra, se alguém adorar a besta, a sua imagem. Nossa, isso aí é terrível. Porque é uma mensagem, se alguém adorar a besta, a sua imagem, você vai receber o vinho da cólera de Deus, né? Da ira de Deus. Então, a Bíblia apresenta em Apocalipse 13 duas bestas. A primeira, o papado, e a segunda besta, representado como os protestantes ali da América, né, dos Estados Unidos. E há uma união entre essas duas bestas que promove um culto, uma adoração falsa na terra. Então, remanescentes, os atalaias, né, de Deus, eles estão a proclamar a verdade. União na verdade. Penúltima pergunta. Que descrição é feita dos que aceitam esta mensagem? Olha, se eu aceito as mensagens, as três mensagens angélicas, aqui em Apocalipse 12, verso 14, verso 12, diz assim: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, a mensagem a ser proclamada leva as pessoas a guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. E essa fé de Jesus é aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, mas também aceitar não só o grande sacrifício que Ele fez por mim, mas aceitar a sua vida de obediência. Então, isso é muito importante, guardar os mandamentos de Deus. Entre os mandamentos de homens, os que aceitam as três mensagens angélicas, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém. Última pergunta. Quando o Senhor vier, qual será o brado uníssono do povo de Deus? Qual será esse brado, né? Unidos aí do povo de Deus. Isaías capítulo 25, verso 9 diz assim: Naquele dia se dirá:
Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Olha, esses serão o brado, né, de vitória daqueles que estão aguardando o Senhor. Então, os crentes unidos vão falar isso. Foram unidos na verdade. Você pode ler o capítulo 17, né, de João. Que fala dessa unidade, mas é na verdade. Jesus te falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, O verso aqui, Paulo Henrique fala: Eis que este é o nosso Deus. Ele não brada, né? Ele não vai dizer naquele dia: Esse aí é o meu Deus. Esse é o nosso Deus, né? Ele diz: A quem aguardávamos e ele nos salvará, né? Esse é o meu Deus, a quem eu aguardo e ele me salvará. Não, porque o tema é sobre união em Cristo, né? Então, ele vai se regozijar porque ele vai estar ali entre os irmãos. Não, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, né? nossa, E na sua salvação nos alegraremos, né? E nos Muito bom. gozaremos, né? Eu não vou me alegrar, eu não vou estar só, eu vou estar com os meus irmãos, né? Nós vamos se alegrar no Senhor. muito bom. Só para encerrar aqui, Cleiton, o meu comentário, em João capítulo 17, verso 20, diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Vai ter aqueles que vão estar unidos no final. Apocalipse 16, verso 13, 14, diz que da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, sai 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Diz que são espíritos de demônios que fazem sinais, maravilhas, para juntar os reis da terra e todo mundo para pelejarem contra o Senhor. Vai haver uma união falsa, com milagres que são feitos por demônios. Mas Jesus orou aqui, não só pelos discípulos, mas por aqueles que haveriam de crer nele pela palavra. Então, a verdadeira união é sempre de acordo com a palavra de Deus. No final, muitos vão aceitar aí milagres, que vai dizer assim, não, é de Deus. Olha, fizeram até descer fogo do céu. Como não é de Deus, né? Mas a verdadeira união está de acordo com a palavra. Fora disso é puro engano, pura ilusão. No tempo do fim se unirá os 3 poderes, né? Catolicismo, protestantismo apostatado e espiritismo. Espiritismo. Isso. Satanás usará os 3 poderes no tempo do fim. A ponto de fazer milagres, né? Exato, Para enganar. E se fosse possível, enganaria até os eleitos, exato. né? Vamos fazer uma oração agora, a gente não tem mais tempo, né? Poder soltar uma música aqui, a gente poder voltar aqui para se despedir dos nossos ouvintes. Então a gente vai fazer uma oração para finalizar e assim a gente encerra o nosso programa aqui. Muito bem? Alguém quer fazer oração? Eu faço oração. Então, oremos. Santo e eterno Deus, queremos te agradecer por mais um estudo muito importante aqui, que tudo aqui que foi falado, e que essa mensagem possa ter alcançado muitos corações. As Amém. pessoas de fato possam ter entendido e que a nossa união deva consistir, né, em fazer a vontade do Pai. Né? Amém. Eu e o Pai somos um. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Amém. Fica conosco, nos dá um restante de domingo em tua santa companhia e que o próximo domingo a gente possa estar aqui, se o Senhor assim permitir. Amém. Perdoa nossas falhas, se temos cometido contra o Senhor ou contra o nosso próximo, e que o Senhor possa abençoar também as nossas famílias. São Amém. essas bênçãos que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.